Vai inventar de fazer uma pintura em casa e quer um acabamento profissional? Então eu vim te contar alguns truques de pintura para você fazer em casa. Oi, eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e aqui você encontra dicas de decoração, DIY, maternidade, rotina, organização com conteúdo semanal. E no vídeo de hoje eu vim te contar alguns truques de pintura para deixar o acabamento da sua pintura perfeito, mesmo se você não for profissional. É alguns truques que eu já coloquei em prática pintando a nossa casa. Você que acompanha aqui o canal sabe que nós tínhamos uma outra casa que a gente morava. Lá eu fiz várias pinturas, fiz várias coisas na parede, né? Fiz vários desenhos, etc. E na hora de pintar eu usava alguns truques para deixar o acabamento perfeito, mesmo sem ser profissional. E eu vou compartilhar esses truques agora. Truque número 1. Faça o retoque com um pincel bem fino e chegue com o rolo mais próximo possível da extremidade. Geralmente o que o pessoal faz? Deixa uma borda dessa largura entre a porta, rodapé e tal, passa com o pincel e depois passa o rodo no geral. Eu fazia assim também, só que sempre ficava muito marcado. Aquela parte do pincel ficava sempre muito marcada e sempre mais escura do que a parte que eu pintava com o rolo. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer primeiro a aplicação com o rolo, então eu vou com o rolo até bem perto da extremidade, bem perto do rodapé, bem perto ali do marco da porta, porque eu gosto de usar o rolo curtinho, eu não uso o rolo com extensor, eu gosto de pintar bem pertinho. E daí depois eu pego um pincel super fino, mais ou menos que nem esse aqui, e daí eu vou fazendo só o retoquezinho fininho nesses cantinhos, então eu pinto pouca coisa com o pincel. Assim o rolo pega uma parte maior da parede e não corre o risco de ficar muito essa diferença entre o pincel e o rolo. Dica número 2, falando sobre rolo. Tem aquela situação que tu pinta uma parede e tem que esperar também aquelas horas entre demãos, né? Então tu quer aproveitar e quer pintar no mesmo dia. Então como vai fazer? Porque o ideal é não deixar a tinta secar no rolo. O ideal é tu usar e já ir lavar. Mas me diz, quanto tempo leva para secar o rolo? Leva muito tempo. Então ele não vai secar para te poder pintar no mesmo dia. Pinta a parede, deixa a tinta dentro da bandeja, mergulha o rolo na tinta, deixa ele bem mergulhado, bem umedecido e fecha essa bandeja com um plástico, com uma sacola, né? Ou um saco de lixo. Fecha bem para não entrar ar, não entrar sujeira, não entrar nada. Então ali o rolo vai ficar úmido na tinta, né? Aquela tinta também não vai secar, porque ela vai ficar úmida ali dentro. Aí depois tu espera ali as horas entre demãos e daí tu consegue pintar de novo. Aí claro, antes de pintar, dá uma mexidinha naquela tinta que vai estar parada, né? Dica número 3, sempre que possível use tinta à base d'água, gente, é a melhor tinta para se trabalhar. Claro, tem alguns casos que não é possível. Se vocês quiserem, eu posso ainda fazer um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença de tinta à base d'água, base de solvente, explicar melhor sobre essa questão para vocês. Mas a tinta à base d'água, ela é melhor, assim, a melhor coisa que tem, porque ela não tem cheiro, você dilui ela em água, então depois na hora de lavar pincel, lavar a mão, é só lavar a água, não tem aquele solvente, sabe, não tem aquela coisa pegajosa da tinta que é a base de solvente. Também não fica cheiro, como eu falei, né? Então é um ambiente que tu vai pintar e já vai poder utilizar. E ela cobre super bem, ela cobre muito bem também. Mas como eu falei, tem casos que é necessário ser uma tinta à base de solvente. Então também tem que ver aí qual é a finalidade da pintura que você vai fazer. Mas na maioria dos casos, principalmente se tratando de pintura interna, de parede, a base d'água é a melhor opção. A quarta dica é use papel laminado na bandeja, porque assim você não precisa ficar lavando a bandeja, que sério, é uma coisa horrível. Assim você só recolhe, né, tira o excesso da tinta que sobrou ali, recolhe o papel laminado e joga fora, não tem que ficar lavando a bandeja, melhor coisa que tem. E se você tá gostando dessas dicas, já vou aproveitar e pedir para você se inscrever aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem vídeo de decoração, de maternidade, de DIY, então se inscreve para não perder. A quinta dica para mim é a melhor de todas e tem um vídeo que faz super sucesso aqui no canal, que é de selar a fita crepe. Sabe quando tu vai fazer um acabamento entre uma parede e outra e daí fica aquele serrilhadinho quando tu bota a fita crepe para isolar? Então, a dica é passa um pouquinho da tinta que já tem embaixo da parede ou então passa um pouquinho de massa corrida para depois pintar e assim tu vai selar a fita crepe, não vai ficar aquele serrilhado. Eu não vou entrar em detalhes porque eu quero que você assista o vídeo que eu já fiz aqui no canal mostrando passo a passo detalhe dessa dica e sério, vale super a pena, é um vídeo super curtinho, vou deixar aqui em cima para você assistir porque vai deixar o acabamento da sua pintura perfeito, vai por mim, vale a pena.
E falando sobre fita crepe, a última dica é na hora de tirar a fita crepe. Então você colou a fita crepe, pintou sua parede e tal, e deixou a parede secar. Viu que não precisava passar mais demão, né? Não precisava mais pintar, já estava pronta. Como é que você vai retirar essa fita crepe? Não puxa a fita crepe com a tinta seca, viu? Porque ela vai arrancar a sua pintura recém-pintada. Ela vai tirar ali, vai acabar com o seu acabamento da pintura. Então você tem duas opções. Você pode passar um pouco da tinta que você utilizou, pega um pincelzinho bem fininho só para umedecer a fita crepe. Pega um pouquinho da tinta que você acabou de pintar, mesmo que a parede estiver seca, passa só um pouquinho entre a fita crepe e a tinta ali, a extremidade, só para umedecer a fita crepe. Assim você passa a tinta, umedece e puxa a fita crepe. A outra dica também que você pode utilizar, principalmente quando colou a fita crepe entre o marco da porta ou entre o rodapé, você pode passar um estilete, porque a tinta vai criar uma película entre ela e a fita crepe. Então você pode passar só um estilete cortando onde é que está a fita crepe e a tinta, e assim você tira a fita crepe sem retirar a tinta. Vai dizer que essas dicas não te ajudaram, hein? Vai dizer que agora você não vai ficar um profissional na hora de pintar a sua casa. Então, eu sei, merece um like, né? Essas dicas merecem um like. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Me deixa aqui embaixo se vocês já seguiram alguma dessas dicas, já fizeram algumas dicas e se deu certo, ou se vocês têm algum outro truque de pintura para compartilhar com o pessoal. Deixa aqui embaixo, vamos trocar essas ideias, vamos trocar essas dicas, esses truques para conseguir pintar a nossa casa, colocar a mão na massa, perder o medo aí de pintar uma parede, né, e mudar a cara da casa, que é tão gostoso. Não esquece também de seguir o Vida Louca de Casada nas redes sociais, lá tem muito mais conteúdo diariamente, nossa rotina, outras dicas e tal. E fica ligado aqui porque no final desse vídeo vai ter uns outros conteúdos também que eu acho que é de interesse de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo.